Aí estourou a barragem de rejeito na mina do Córrego de Feijão, embrulhadinho, e estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente. A barragem estourou lá e estão ilhados lá. Agora só que tá ilhado lá, só ele porque todo mundo sabe, a barragem de Brumadinho estourou, mas é desesperador. Bombeiro, de emergência. Tá inundando a barragem da Vale, explodiu! Essa ideia, né, de criar essa fenda é para remeter à experiência, né, do rompimento, do momento do rompimento. Ao longo da fenda a gente tem o nome das 272 vítimas e em cada uma delas tem o desenho da flor de ipê, que é um símbolo, porque a gente tem aqui 272 ipês amarelos plantados. E elas representam essa resistência daquilo que floresce em condições adversas, né? Aquilo que é capaz de resistir à maior seca e ainda florescer. Então, acho que ela é um símbolo da vida, e é o símbolo para a gente dessa tragédia, dos familiares, das vítimas. E essa fenda remete exatamente à fenda que se abre no momento, acho que tanto a fenda física mesmo, que abre ali, quanto a fenda simbólica, né? Assim, o que isso faz na vida das pessoas. E essas paredes de todo o espaço do memorial foram colocadas nessa tonalidade da lama, né? Quase como se você estivesse percorrendo o caminho da lama, e a gente tem então esse pigmento extraído do rejeito. Então o rejeito foi feito um tratamento para tirar a toxicidade, extraído o pigmento e misturado ao concreto para dar essa tonalidade à edificação, a toda a edificação. Então nós começamos uma briga com a Vale, precisamos da ajuda do Ministério Público, porque a Vale queria ser a dona desse espaço. Ela queria ser a dona, ela queria contar a história, ela queria fazer a homenagem, algo que realmente a gente não aceitava, né? Quem mata não faz homenagem. Então nós ficamos 3 anos numa briga ferrenha com a Vale para que ela realmente não tivesse o protagonismo aqui. E foi 3 anos muito difícil. E até que a gente consegue realmente tirar a Vale daqui. Ela é a mantenedora do espaço, ela mantém o espaço, ela construiu o espaço, ela fez um aporte, ela faz um aporte durante 5 anos e tem um investimento desse dinheiro que com o lucro a gente vai manter esse espaço, mas ela não pode fazer propaganda, ela não pode citar o nome do memorial, porque quem mata não faz homenagem. Então, eu perdi meu esposo, Everton Lopes Ferreira, de 32 anos na época, deixou uma filha de 11 anos. Meu marido era louco com futebol, amava futebol, sorridente, feliz, amava viver, amava viver. Eles encontraram a aliança dele no meio da lama e aí me entregaram.
porque aqui vocês vão ver o momento do rompimento. Essa sala mostra o rompimento, vocês vão ver em 360 graus aqui. Né? Isso eram das câmeras de segurança. Isso aí era ITM. Né? Tinha escritório, gente trabalhando. Aí ficou gente presa, agarrada nas ferragens. Então aqui mostra, acho que mostra também a velocidade da lama, né? Essa lama atingiu 18 metros de altura, né, no seu ponto máximo. Aí a gente vai vendo ali, ó, e o barulho, o som também é o som real, né? Então, vocês estão vendo aqui a lama chegando, ó. Aqui era a pera ferroviária, era onde fazia os carregamentos, é tanto que o trem estava passando. A lama gastou 60 segundos para chegar no administrativo e no refeitório onde estava a maior parte das pessoas. E as pessoas que seguiram a rota de fuga, né, que é o caminho que eles fazem o treinamento para... a Vale dizia que as pessoas teriam 15 minutos para chegar ao lugar mais alto para se proteger, caso houvesse um rompimento. E em 60 segundos... Então, as pessoas que estavam na rota de fuga todas... Quem correu ao contrário sobreviveu. Quem correu para a rota de fuga morreu. Então aqui é a parte das buscas, né? Os bombeiros doaram os objetos que vocês vão ver aqui. Tem alguns objetos que estão aí que são objetos que realmente foram, né, roupas que foram usadas, e a gente vê a complexidade também dessa operação de busca, né? Ficaram 7 anos em busca dos corpos, né, que agora encerraram ainda com 2 corpos que nunca foram encontrados, e assim, foram 8 operações distintas que, né, veio gente do Brasil inteiro, assim, mobilizou mais de 5.000 bombeiros que vieram aqui em diferentes momentos para fazer essa busca, né? Porque é isso, assim, era uma operação de resgate muito arriscada, porque eles afundavam na lama. E aquela bandeira do Brasil? Foi encontrada também no submerso. A Vale, senhores, e a razão pela qual eu estou aqui é para proteger a Vale também. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Para isso, eu peço a compreensão dos senhores e quero dizer aos senhores que nós colaboraremos de todas as formas possíveis e imagináveis no sentido de descobrir o que foi que aconteceu. Não é à toa que esses familiares chamam as pessoas de joias, né, as vítimas, assim. Isso vem dessa fala, né, do presidente da Vale, que num momento da CPI fala que a Vale não podia ser criminalizada porque ela era a maior joia do Brasil. Aqui estão as joias, que são os corpos e os segmentos corpóreos que foram encontrados nessas localidades. Onde que está tudo roxinho é segmentos corpóreos. E o amarelo são corpos. São corpos que não estavam 100%, mas estavam mais... 60%. Estava dentro do padrão. Regra. Tanto de corpos que foram encontrados, pouquíssimos. O resto é tudo segmentos. Você vê o tanto que eles foram minerados. E aí foram encontrados corpos... Até aqui, ó. No Rio já mesmo. Segmentos corpóreos. Então é aqui. É aqui. É a sala que guarda os segmentos. Tem 272 gavetas
e faz essa guarda. E não tem a identificação, assim, que também essa era uma questão importante, porque tem muitos familiares que pediram para não ser comunicados de novos encontros, sabe? Assim, porque o processo, enfim, cada um vive o processo de um jeito, né? O IML tem uma lista e eu tenho a lista, eu sei quais são, mas esse não é um conhecimento público e nem de ninguém. Assim, de ninguém, única, nem da Vabrum, nem de ninguém. ninguém. Coisa de gestão. De gestão. Da fundação da e do fundação, IML. Porque se eu precisar, enfim, né, fazer algum dia qualquer tipo de movimentação, mesmo porque tem segmentos que ainda estão em processo de identificação, né? Eles encerraram a busca agora no último dia 25, mas tem segmentos lá que estão em processo. Uma responsabilidade, né? Mas é isso. Tem essa gaveta aqui guarda segmentos que foram encontrados e que não conseguiram identificar. Mas houve uma opção de mantê-los porque, enfim, hoje não é possível, a gente não sabe, né, futuramente se a tecnologia, pode mudar, porque a maior parte foi identificado por DNA. Então teve que fazer várias tecnologias para atender essa questão dessa tragédia. Fazer novas leis, porque o corpo, por exemplo, para ele ser considerado um corpo, ele tem que ter 60%. Aqui, infelizmente, a gente teve que ter uma lei diferente, porque o que encontrava era muito pouco. Meu Everton. 32 anos só. 32 anos. Sorridente, feliz, amava viver. Amava viver. Amava a filha dele, um paizão para a filha dele. É a nossa saudade diária. Totalmente. Então, a própria Vabrum é uma missão de vida, entendeu? Ela é um meio de eu dar a voz ao meu marido. Eu não ia aceitar essa tragédia do jeito que foi, entendeu? Meu marido foi enterrado vivo, entendeu? Foi enterrado da pior forma que eu acho que pode acontecer. Ele viu essa lama chegando em cima dele e, como todos aqui viram, então assim, eu não ia aceitar isso, eu não ia deixar isso barato. Então hoje, realmente existe uma Nayara de 2018 e existe uma Nayara pós-2018. A minha missão de vida é isso aqui, é buscar por justiça, é dar nome a dar voz a essas vítimas e buscar essa justiça que tanto a gente procura. Porque não foi justo, não é justo o que eles fizeram. E a morte deles também não pode ter sido em vão. Mas você vê, são pessoas jovens, bonitas. A maior parte tem entre 25 e 40 anos aqui. Falou assim, aqui a gente deixa de ser um número essa tragédia e ganha humanidade, né? Ganha rosto. E a gente tem também os objetos pessoais das vítimas. Nós ficamos aqui durante 2 meses recebendo cada família, cada familiar que veio com aquele objeto que ele achava que representava essa pessoa, né, um objeto do afeto, para doar e para que a gente conhecesse essas pessoas também por meio desses objetos. Era tudo que eles gostavam, né? A gente tentou trazer assim, o que as pessoas mais gostavam. Aí a gente, cada um trouxe, né, esses objetos e foi colocado aqui na estante. E aí eu trouxe aqui, né, deixei aqui a luva dele que a gente tinha acabado de comprar, porque como ele gostava, a gente personalizou o apelido dele na luva, porque ele chamava Everton, mas gostava de ser chamado de Tom. Tom. E aí a gente trouxe, né, eu deixei aqui a luva, eles encontraram a aliança dele no meio da lama, e aí me entregaram. Eu fiz questão de deixar também, porque é algo que me representa nós dois. E aqui a filha dele e uma cartinha que ela fez quando ela tinha 7 anos. Então, assim, eu entendo que é uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade também com a memória, com a história desse país, sabe? A gente não pode aceitar, né, que um país apague as suas memórias, as suas histórias, né? Esqueça dessa população
esqueça das pessoas, assim, que é o nosso bem maior, né? Todo que esses familiares chamam as pessoas de joias, né? As vítimas, assim. Mas antes dessa responsabilidade tem o compromisso e tem o afeto, eu acho, sabe? Acho que é isso que move as pessoas que estão aqui, não só eu, mas a equipe inteira, que é uma equipe muito engajada, muito comprometida, com cuidado, com a escuta, né? Assim, esse é um lugar que você precisa ter uma escuta muito cuidadosa, escutar a história das pessoas, escutar essas famílias, para que a gente construísse com muito cuidado né, essa história e que ela pudesse de verdade espelhar aquilo que eles desejavam e que enfim, né, que a gente acha que o Brasil e o mundo precisa conhecer. Mas teve gente que chegou aqui e teve um processo dificílimo, assim. Teve gente que teve uma crise quando entrou aqui para entregar o objeto. Teve gente que quebrou o objeto na hora sabe assim, teve um acesso de... Então, é isso, assim, é um trabalho muito difícil. Muito difícil, mas isso, você lembra por que você está aqui, né, todo dia. E em alguns momentos eu acho que a gente vai também se ancorando nas questões técnicas, né. Bom, o memorial nasce dessa necessidade, né, desse desejo dos familiares de achar um local digno para a guarda dos segmentos corpóreos. Os corpos foram segmentados, né, com o rompimento da barragem. Então, muitas famílias, ao encontrar o primeiro segmento, elas eram... né, o IML contactava essas famílias e ao chegar no IML, esses familiares se deparavam com o recebimento de um segmento, né, de um braço, de uma mão, de um fêmur, né, de um osso e não de um corpo. Eles então vão, enfim, fazem o primeiro sepultamento desse segmento e são informados, né, de que a busca continua e que outros segmentos poderiam ser achados, se eles queriam ser informados ou não dessa reidentificação. Então, nesse momento, eles fazem, muitas vezes assinam um termo dizendo que não querem essa reidentificação, mas uma familiar em específico, a Kênia, né, que hoje é da diretoria da Vabrum, ela começa a ficar incomodada, assim, né, para onde iriam esses outros segmentos se eles não recebessem, né? Assim, o que é um processo muito violento, né? Imagina você fazer 1, 2, 3, 5 sepultamentos, né? Então eles vão fazendo né, esse processo assim, muito doloroso, e aí ela vai compreender o que seria feito com esses segmentos caso eles não levassem os segmentos. E é informado de que os segmentos iriam para uma vala comum, né, ou seriam doados para a escola de medicina, que é o procedimento normalmente para aquelas pessoas que são indigentes ou que não foram identificados. Então, que não era o nosso caso, né? Eles foram identificados, eles tinham, né, eram trabalhadores, não eram pessoas indigentes. Então isso trouxe uma indignação muito grande na Quênia e surgiu, aí começa a ideia da questão do memorial. Aí ela fala, bom, então a gente tem que achar um lugar para guardar esses segmentos, para que os familiares não tenham que ficar revivendo dessa forma. E foi isso que foi feito, assim, começa uma discussão, ela vai buscar um espaço, busca com a igreja, busca com a prefeitura, e ao não encontrar esse espaço, eles então resolvem trazer essa discussão com a Vale e procuram um Ministério Público de forma que pudesse
achar um lugar para a guarda desses segmentos. Isso foi feito, então, assim, uma grande discussão de construir o memorial. E eu acho que nesse processo também houve um amadurecimento deles, do entendimento de que esse memorial, mais do que um lugar para guardar os segmentos, ele podia ter outras funções, né, assim, de guardar esta memória. Bom, eles procuraram, né, assim, a ideia inicial era construir exatamente no local onde a barragem rompeu, mas como ainda estava em processo de busca, né, no terreno não era possível, então foi encontrado esse terreno que é o mais perto. A lama passou no fundo desse terreno, no memorial. Nós estamos exatamente de frente para a barragem, nós estamos no local exatamente aonde a lama passou. É a cabeça que sente e chora, né? Que é esse grande monumento, né? Se a gente chegar aqui na lateral, dá para ver que ele desenha as curvas de nível desse território, né? Desenha o território minerado. O arquiteto, quando projetou, ele diz, né, assim, que ele é esse monumento bem retangular, assim, que é o oposto do desenho da natureza. A natureza não tem esse ângulo reto, né? É dizer da intervenção, né, o recorte que o homem faz na natureza e o que provoca, né? E essa dor coletiva. Então, desse grande monumento escorre uma água, e essa água cai num lacrimário que escorre pelas paredes e vai dar lá no final, no mirante, num espelho d'água. A Vale não aprendeu nada, porque se tivesse uma correção correta, né, se as pessoas tivessem presa, entendeu? A própria Vale tivesse sido condenada, principalmente porque ela responde criminalmente, né, pelo meio ambiente, pela degradação do meio ambiente. Se ela tivesse sido condenada, talvez ela teria realmente aprendido e estaria fazendo diferente. Mas não teve condenação, não teve nada. Então, na verdade, para a gente não seria preciso ir para a Corte Internacional. O Brasil poderia dar uma resposta a respeito disso, até porque a gente vê coisas bem menores, né, sendo resolvidas aqui no país. E uma catástrofe igual essa não tem solução até hoje. Mas, infelizmente, a gente leva para cortes internacionais, estamos investindo nisso já, por causa da falta de resposta do Brasil. Então, eu acho que a esperança é a última que morre, né? Se não resolver no Brasil, vai resolver fora do Brasil. Até porque nós temos a Tuvisud, que era a certificadora da barragem, a que deu, né, o laudo de estabilidade, e ela é uma empresa alemã. Então a gente realmente briga muito na Alemanha, fazemos questão de estar lá pelo menos uma vez no ano para cobrar essa justiça lá também. Porque a Tuvisud sabia, né, ela trocou as vidas por um dinheiro, por um contrato. Então a gente cobra deles também, fazemos questão de cobrar deles também. E a gente continua fazendo uma luta, entendeu? Hoje Brumadinho é outra cidade. Né? Não existe reparação, a gente não enxerga a reparação, que tanto a Vale gosta de dizer que está fazendo, gosta de frisar muito em questão de indenizações, mas indenizações para a gente não resolve, porque não vai trazer os nossos de volta. Então, para a gente, realmente a indenização não é o nosso interesse. O nosso interesse é a justiça, que ainda é muito morosa, né? Nós estamos falando de 7 anos de impunidade. Entendeu? Ainda existe a tal, né, da lama invisível, que ela é muito viva entre nós ainda, né? Então a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, principalmente comercial, porque nós estamos falando de aluguéis caríssimos, tudo muito caro na cidade, porque, né, querendo ou não, a Vale trouxe dinheiro para a cidade, então inflou a economia da cidade, e meio que também cala as pessoas, porque aí ninguém mais quer falar sobre. Né, todo mundo cai no esquecimento por causa do dinheiro, infelizmente. Então, assim, por isso que eu falo com você que cada vez mais que vai passando, os anos vão passando, vai ficando mais difícil. Porque a luta ela vai ficando sozinha, entendeu? Ela vai ficando solitária. A gente não tem mais a ajuda da comunidade porque a Vale trouxe dinheiro para a cidade, então ela calou o povo. Então, por isso que vai ficando pesado, vai ficando cada vez mais pesado.
Porque hoje, assim, é poucos que importam com justiça. É os familiares que importam com justiça. A lama só rompeu dia 25 de 2019 e matou os nossos, mas ela continua presente. Então, assim, é a continuidade dessa lama, entendeu? Dessa lama invisível. Continua. Nós temos um histórico de doenças em Brumadinho gigantesco. Realmente precisa de manter esse foco, de ter esse cuidado do pós, do depois, porque isso é que vai dar a prevenção, gente. Vou dizer que eu fiz a coisa mais difícil da minha vida profissional inteira, que foi trazer os segmentos corpóreos do IML para cá. Nós tiramos todo mundo aqui de dentro, toda a equipe. Ninguém soube, nem os familiares, ninguém da cidade. Nós temos com sigilo absoluto. Nós fomos ao IML, vimos descarregar esses segmentos, colocar dentro das urnas, trouxemos para cá. Eu fiz a conferência de um por um. Essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Assim, não é fácil, gente. Assim, é duro, é difícil assim, reviver. Tem períodos que eu fico alguns dias sem descer aqui, porque você precisa um pouco, sabe, se preservar, porque é você reviver a história todos os dias, assim.